Hoje, nessa última entrevista da primeira rodada, a gente segue esse compromisso de trazer as informações detalhadas para você, eleitor, e que você possa fazer uma escolha consciente. Hoje nós temos a honra, portanto, de receber o candidato Zé Hamilton pelo PSD. Zé Hamilton já é um político veterano, atualmente primeiro suplente de senador, já foi deputado estadual e por 3 mandatos prefeito de Parnaíba. Nós vamos discutir as suas propostas e ouvir as suas ideias para o futuro da nossa cidade. A entrevista ela será dividida em 2 blocos de 20 minutos, onde abordaremos temas importantes e também desafiadores. A gente dá início, então, à entrevista. Zé Hamilton, desejando muito boa tarde a você. Obrigada por aceitar o convite da TV Costa Norte, por estar aqui para essa oportunidade de diálogo. Passamos a contar os 20 minutos. Boa tarde, Viviana. Boa tarde, Helder. Sempre é um prazer estar aqui com vocês e conversar com a população. Enalteço esse trabalho feito pela TV Costa Norte, para dar mais conhecimento à população e ela ter uma escolha melhor, né, para discernir melhor as propostas dos candidatos e fazer a sua escolha. Candidato, o candidato da situação, Francisco Emanuel, ele enfrenta na Justiça Eleitoral 2 pedidos de impugnação da candidatura dele, sendo que um deles teria sido apresentado por um integrante do seu atual partido, o PSD. E aí eu queria lhe perguntar se o senhor tem algum interesse ou envolvimento na impugnação das candidaturas dos progressistas. Como que o senhor avalia essa situação? Veja bem, eu vou ganhar a eleição no voto. Eu não ganho, nunca ganhei eleição e nem quero ganhar a eleição no tapetão. Agora ocorre o seguinte, se você deu informações equivocadas, se você deu informações falsas, isso é problema da justiça. A justiça que decida. Agora, é claro que os partidos, as coligações, né, têm o direito de interpor as suas posições e procurar ser claro, porque eu acho que desde que se lança candidato, a gente deve ser verdadeiro. E isso tem a área judicial, que é a área judicial que se encarrega disso. Eu não tomo nem conhecimento, primeiro porque, como lhe disse no início, eu vou ganhar a eleição no voto. Portanto, o senhor não está ali preocupado, nem indo atrás de saber dos meandros de impugnação de candidatura, não é? Como se comenta, né, nos bastidores. Não, absolutamente não. A minha campanha ela é feita de levar à população as minhas propostas. Eu não me preocupo com os outros candidatos, não. Porque não adianta eu vou me preocupar, porque eu não os escolhi. Eu não podia escolher. Então, quem quer que seja que venha concorrer à eleição, eu estou pronto para debater, para conversar. Não me preocupa isso, não. Candidato, hoje nós estamos na 4ª entrevista e ao analisarmos os planos de governo dos candidatos, muitas vezes a impressão que a gente tem é que os projetos apresentados, eles são muito parecidos. E o que a gente aproveita a oportunidade para lhe perguntar agora, o que realmente lhe diferencia dos outros candidatos em relação ao seu plano de governo e da sua própria campanha? Olha, Viviane, eu tenho também observado isso, né? Toda proposta que eu lanço, depois eu vejo todos os candidatos quererem fazer a mesma coisa, né? Então, eu não me preocupo também muito com isso, não. Eu até disse, né, brincando, que eu vou fazer uma proposta de colocar na Avenida São Sebastião 200 pinicos, para ver se os outros candidatos também têm uma proposta. Não, eu vou botar 300 pinicos, o outro disse que eu vou botar 400 pinicos na São Sebastião. Porque tudo que se fala, toda proposta, todo projeto que eu apresento, logo depois eles vêm colocando propostas sobre o assunto, né? Eu acho que não tem criatividade, eles não conhecem a realidade da Parnaíba. Então, o que é que acontece? Fico olhando, né, as propostas minhas e ficam querendo colocar propostas semelhantes, né?
Isso é ruim, entendeu? Eu acho que cada um deve ter a sua proposta. Deve ser honesto na sua proposta. E a proposta tem que ser exequível. Não pode ser proposta de sonhos, né, que não vão ser atingidos nunca. Não, tem que ser uma coisa atingível, tem que ser uma coisa que seja possível ser realizada, que se analise as condições do município com seriedade e se possa fazer uma proposta que que seja possível ser realizada. Essa história de mentira, de invenção, dessas coisas, isso não leva a nada. Leva a população a entender que esses candidatos não podem ser votados. Por quê? Porque se mente agora, depois como é que vai ser isso? Né? Essa é a minha posição. O senhor já foi prefeito de Parnaíba por 3 mandatos. E aí, se eleito novamente, como que o senhor pretende lidar com a continuidade ou a reformulação das políticas que foram implementadas aí ao longo dos seus mandatos anteriores e também do atual governo? Veja bem, nós temos problemas seríssimos de gestão. Nós temos problemas seríssimos de gestão na educação, na saúde, em todos os setores do município. Nós temos um problema seríssimo de gestão. A educação, por exemplo, é um fracasso absoluto. Nós temos uma merenda de péssima qualidade. A pior merenda que já se viu na cidade de Parnaíba. Não adianta as pessoas quererem dizer que estão dando uma merenda de qualidade, porque não é verdade. A população toda sabe. As mães sabem, os pais sabem. O candidato da situação contradiz esse levantamento e essa alegação e até mesmo a acusação que os senhores fazem. Rapaz, mande fazer uma pesquisa nas escolas, pergunte às crianças. Olha, eu tive um depoimento de uma professora que eu fiquei muito constrangido. Essa professora disse para mim o seguinte, que ela foi dar uma prova final do semestre e um dos alunos dela, um bom aluno, não conseguia fazer a prova. E chorando. E ela foi até ele, mas você que é um bom aluno, por que você não está fazendo, não está respondendo sua prova? E ele disse para ela, professora, eu estou com fome. E ela perguntou, você não tomou café, não? Ele disse, na minha casa não teve café hoje. E ela pegou o lanche que ela tinha levado para ela, levou a criança na cantina, deu o lanche dela para a criança, depois de um certo tempo, ela foi pegar a criança, voltou, deu a prova e a criança foi fazer a prova. Isso é uma prova inequívoca, o Helder, de que com fome ninguém estuda. Isso é uma prova cabal. Essa história de o candidato dizer, mas isso é problema de licitação. Problema de licitação? Então, isso é problema de licitação, você dá um copo de quissuco e uma bolacha para uma criança, então demita toda a comissão de licitação. Mas comissão de licitação não é responsável por isso, não. A prefeitura tem que ter nutricionista, tem que acompanhar isso. A secretária de Educação tem que acompanhar. O que não pode é continuar esse desastre na nossa cidade. Porque tem um detalhe, que é preciso que a gente compreenda. Tem crianças que nascem numa família em que essas crianças, a família não tem condições de dar alimento adequado para essa criança que nasceu, tá certo? Então ela vai subnutrida e tal. Chega na época de ir para a escola, ela vai para a escola e recebe uma merenda escolar dessa qualidade. Essa criança não vai nunca acompanhar os ensinamentos. Então, você tem uma sala de aula que tem 40 crianças, 10, 15 crianças não acompanham o desenvolvimento ali. Isso é consequência de quê? É consequência da má formação, por falta de alimentação. O que é que eu vou fazer? Serviço social vai listar todas essas mães que estão perto de dar luz e ver as condições de alimentação da sua família. E vai dar uma cesta básica para elas, para que elas possam alimentar seus filhos e eles possam ter o desenvolvimento necessário
para depois ir para a escola. E na escola, nós vamos dar continuidade, dando uma merenda de qualidade, porque isso eu já fiz, Elder. Eu passei 12 anos, dei à população de Parnaíba, às crianças de Parnaíba, a melhor alimentação da história da Parnaíba. Da história da Parnaíba. Então, isso eu já fiz. Agora, claro que eu quero fazer muito mais. Eu vou fazer isso? Claro que vou. Sei como fazer? Claro que sei. Agora eu vou fazer muito mais. Na educação mesmo, Helder. Eu tenho visto e tenho tido a presença nas minhas reuniões de várias mães, pais e crianças com problema de deficiência, autismo e outras. Tá certo? Isso é uma coisa que tem me preocupado muito. Porque essas crianças no futuro serão o quê? Eles nunca serão cidadãos. Porque não tem um neuropediatra. Porque não tem uma assistência psicológica para ele e para a família. Tá certo? Então, esse problema dessa inclusão social, eu vou me voltar decisivamente para ela. Eu vou, inclusive, criar em Parnaíba a Casa do Autista. Porque eu me senti, eu não gosto nem de fazer esse comentário, mas vou fazer. Eu me senti altamente com o coração partido. Eu recebi 2 mães na minha casa, uma mãe de 2 autistas e uma mãe de 1 autista. As 2 senhoras da minha casa me contaram a vida delas. E me disseram o seguinte, que o esposo das 2, os 2, não aguentaram o tranco, por causa da dedicação à criança. Então, o que é que eles fizeram? Eles foram embora de Parnaíba. E elas ficaram sozinhas criando essas crianças. E o que é que acontece? Aí veio a hora, eram senhoras ainda novas, mas você observava no rosto dela, né, as cicatrizes do sofrimento. Entendeu? E elas me disseram uma coisa que me partiu o coração. Elas me disseram, doutor, nós perdemos o nosso direito de morrer. Nós não podemos morrer. Porque se nós morrermos, como é que ficam os nossos filhos? Daí me veio a ideia que eu vou fazer, eu vou criar a Casa do Autista em Parnaíba, para que elas possam colocar esses filhos, pelo menos durante um período do dia, nessa casa, onde eles terão toda assistência e elas poderão ter um tempo para trabalhar, para ajudar na manutenção. Então, eu não vejo essa preocupação. E nós temos que ter esta preocupação. Olhe, aqui tem uma escola privada em Parnaíba, que ela tem 140 autistas, só uma escola. Mas essa escola privada, os filhos são de pais que podem pagar a escola. E lá eles têm alguma coisa de assistência. Nós precisamos preparar salas especiais para essas pessoas, precisamos colocar auxiliares para essas crianças com deficiência. E isso eu vou fazer, isso é decisão minha. Isso eu vou fazer. Isso é um avanço. Outro avanço na educação, Helder, que eu pretendo fazer, eu pretendo e vou fazer. Eu vou colocar um ensinamento na área da economia e na área do empreendedorismo, para que desde jovens, desde crianças, eles aprendam a economia, um pouco uma noção de economia e do empreendedorismo. Porque se alguma dessas crianças não, porque nós estamos ensinando essas crianças a serem empregados. Nós não estamos ensinando essas crianças a serem empreendedores. Então essas crianças poderão, no decorrer dos seus ensinamentos, ter o quê? A sua opção. Não, eu tenho tendência para mecânica, então eu vou botar uma oficina mecânica, tá certo? Um meio, né? Um microempresa individual. Mas é preciso que ele tenha conhecimento do que é microempresa individual, de como se faz uma empresa, de como se constitui uma empresa. É preciso que ele tenha um ensinamento da economia, de como isso funciona, desde pequeno, para que a gente possa mudar essa face negra da nossa cidade. É isso que vou fazer. O que eu já fiz atrás,
Vou fazer, mas vou ampliar o leque de trabalhos na área da educação. Na saúde, aí já está um pouco da saúde. Tá certo? Certo. Candidato, a gente passa agora a falar de um outro tema também bem relevante, que é o combate à corrupção. Essa que é uma questão que tem sido amplamente discutida e caso o senhor seja eleito e vier a se deparar com um caso de corrupção na sua possível gestão, como que o senhor pretende se posicionar diante de uma situação dessa, garantindo uma gestão mais íntegra e transparente? Olha, Viviane, quando eu fui prefeito, eu encaminhei um projeto de lei para a Câmara Municipal em que os gestores de cada secretaria seriam responsáveis pelos seus atos. A prefeitura, o prefeito, deixou de assinar cheque, deixou de autorizar pagamentos, tá certo? Quem autorizava pagamento era o respectivo secretário de cada área que demandasse isso, tá certo? Então, eu saí da prefeitura e você pode fazer uma pesquisa. Todos os meus secretários da prefeitura, todos. Não tem um que tenha saído de lá com a condição superior, financeira e patrimonial maior do que a que ele entrou. Então, o problema da corrupção começa aí, tá certo? Outra coisa também, que isso evita aquela pessoa que vai para a prefeitura levar processos. Aqui, para lá, para lá. Essa burocracia é que favorece a corrupção. Comigo a corrupção é zero. Olha, eu fui denunciado de tudo no mundo. Quando saí da prefeitura. Eu fui denunciado por esses mesmo que são hoje meus adversários. Fui denunciado por tudo. Teve processo que passou 20 anos. Teve processo que só no inquérito da Polícia Federal, a Polícia Federal levou 6 anos e não constatou nenhum desvio. Por quê? Porque eu não concordo com isso. Eu fui prefeito 12 anos. Qual é meu patrimônio? Eu tenho uma casa que mora há mais de 30 anos nessa casa, financiada pela Caixa Econômica. Se eu tiver um terreno, se eu tiver aqui na Parnaíba, uma casa, uma kitnet, seja o que for, você, Viviane, pode ir lá, você que mora lá no Macapá, você diz, não vou sair do Macapá, vou morar nessa casa aqui que é dentro. Pode ir para lá. Porque eu não tenho. Você está entendendo? Então eu não estou aqui como candidato para ir para a prefeitura, para me locupletar, para ficar rico, ser milionário. Não tenho essa pretensão, não. Não existe isso comigo. Eu sempre fui um cidadão de vida modesta, de vida simples. E continuarei a ser. Tá certo? Eu já cumpri a grande meta de um pai de família, que é educar os filhos. Eduquei com sacrifício, com muita luta. Eu saí da prefeitura de Parnaíba para fazer doce, para vender, para sustentar meu filho, que fazia faculdade. Agora, observe os outros candidatos. Tem candidato que uma hora declara que patrimônio é zero. Na outra hora declara que patrimônio é 190 mil. O que é verdade? É zero ou é 190 mil? Minha declaração de renda completa do meu patrimônio está na justiça eleitoral. Isso aí comigo não existe e não existirá. E eu tenho experiência suficiente para, quando chegar na prefeitura, identificar, porque é função minha, é dever meu, identificar tudo o que foi feito e para onde o dinheiro do município foi. Isso aí eu farei, tranquilamente.
Candidato, a gente tem ainda 1h27, mas obedecendo aqui a ordem da gente se utilizar ali em média de 20 minutos, não é? A gente vai dar um tempo agora para o senhor tomar uma água, a gente retorna com mais 20 minutos ali de tempo para o senhor responder mais perguntas e falar dos projetos e propostas. A gente vai para um breve intervalo, retornamos em seguida. Continue com a nossa programação, interage 3322-3266. 12h39, estamos de volta aqui para o segundo bloco, né, de entrevista com o candidato Zé Hamilton. Agora são 12h40, não é? Você que nos acompanha aqui no canal 4.1 HD e também pela transmissão no YouTube. Candidato, vamos lá, contando mais 20 minutos. O senhor já tem um histórico consolidado na política de Parnaíba, no estado do Piauí também. Eu queria lhe perguntar quais são os novos desafios, né, que o senhor identifica para a cidade atualmente, como que o senhor pretende adaptar, né, essa sua experiência para responder a essas novas demandas existentes na cidade. Oi, Helder, excelente questionamento de sua parte. Veja bem, as coisas estão mudando muito rápido. Não é em Parnaíba, é no mundo, tá certo? E nós temos que acompanhar, evidentemente, nós temos que acompanhar. 4 anos de administração, alguns anos atrás, né, não representavam muita coisa assim no tempo, né? Você poderia deixar as coisas para outra administração, deixar para... Hoje, Helder, se você parar no tempo, 4 anos representam 40 anos de atraso. Por causa da velocidade, das informações, das tomadas de posição, não é? Então, veja bem, o que é que eu pretendo? Lógico que eu tenho que fazer uma análise primeira da situação financeira da prefeitura. Porque eu conheço razoavelmente a história da prefeitura. E a prefeitura de Parnaíba, desde o prefeito Zé Alexandre Calda Rodrigues, que isso tem décadas e décadas, até a primeira gestão nesse mandato do prefeito atual, ela nunca assumiu compromissos de débitos para que os outros prefeitos pagassem. Nenhum. Nem Zé Alexandre, nem doutor João Silva, nem Mão Santa, nem eu, nem Batista Silva, nem Florentino, ninguém fez isso. A prefeitura de Parnaíba hoje, segundo informações que me passaram, ela tem hoje um débito junto a 2 bancos de 50 milhões. Fora um débito do IPMP que se acumula. Fora débitos de fornecedores. Tá certo? Então, eu não posso ficar andando como caranguejo para trás. Eu vou assumir a prefeitura e vou ficar atrás dessas coisas? Não, eu não vou. Eu vou criar uma comissão de alto nível que analise todos os processos da prefeitura até o dia 31 de dezembro de 2024. Essa é uma equipe pequena, provavelmente de 5 pessoas, especialistas em administração pública, em contabilidade, advogado, em direito administrativo, tudo isso. Então, talvez 5 pessoas. Qualquer processo que tenha decorrido até o dia 31 de dezembro de 2024 vai para esse grupo. Os secretários que tomarão posse vão trabalhar do dia 1º de janeiro de 2025 para frente. Porque senão esses secretários não vão fazer nada. Eles vão ficar todo o tempo remando o contrário, tá certo? Então, isso aí, nós vamos ter um conhecimento disso, evidentemente, 60 dias depois da minha posse. Por quê? Porque o balancete, o balanço da prefeitura, normalmente ele leva 60 dias para poder ser entregue ao Tribunal de Contas. É quando nós vamos. Mas nesse período já se vai estudando tudo, tá certo? E os outros que assumiram
vão trabalhando nos processos que vão seguir em frente. Porque nós não podemos perder tempo. Nós temos que ter agilidade. A gestão pública hoje de Parnaíba é um caos. Ela é um caos na administração, ela é um caos na saúde, ela é um caos na educação, ela é um caos na assistência social, porque você está vendo, toda Parnaíba está vendo o aumento de pessoas que estão dormindo nas ruas em Parnaíba. O centro de Parnaíba, que é uma marca histórica dessa cidade, ali foi que começou a cidade de Parnaíba, hoje é abandonado. Nós temos que reativar esse centro. E a primeira ação que nós vamos fazer é estudar locais onde nós possamos botar departamentos, secretarias da prefeitura nesse centro, para reativá-lo. Quando ele estiver reativado, evidentemente que os empresários vão procurar ali para colocar seus comércios, como foi anteriormente, tá certo? Nós precisamos também entender, Helder, por exemplo, quando eu fiz o restaurante popular, Parnaíba, todo o comércio, 90% do comércio era no centro. Hoje, talvez o centro represente 20% do comércio. A maior parte do comércio, ele se deslocou para o bairro Piauí e para outras regiões. Hoje o bairro Piauí, ali o bairro Piauí, hoje ali é o grande centro comercial de Parnaíba. Vai até lá o Arnaldo Alberto Silva. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que acompanhar isso. E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um restaurante popular no bairro Piauí, que é onde estão as pessoas trabalhando. E tem gente de toda a parte. Tem lá do Dom Rufino que está trabalhando lá na Caramuru. Tá certo? Então, hoje, o centro do comércio de Parnaíba não é mais o centro da cidade. Então, nós temos que ativar o centro da cidade, mas temos também que dar condições para que essas pessoas que trabalham, que são trabalhadores, tenham oportunidade como os daqui tiveram. Tá certo? Tem gente aqui que vem do bairro Piauí almoçar aqui no restaurante popular. Então, são coisas, Helder, que a gestão pecou. A gestão, por exemplo, em 8 anos, ela não tem uma atividade esportiva. É uma atividade esportiva. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um programa esportivo e cultural que vou denominar Juventude Delta, onde vai ter o esporte, onde vai ter a cultura, música, teatro, etc., tudo nessas áreas. O esporte é uma área fundamental. Eu estive vendo agora uma pesquisa que foi feita na Cracolândia, em São Paulo. Acho que todo mundo já viu o que é a Cracolândia, em São Paulo. E lá foi feito um levantamento. Encontraram médico, dentista, engenheiro, enfermeiro, todo tipo de gente. Mas não encontraram um atleta. Isso significa o quê? Está dando um norte para que a gente atenda o esporte, certo? De uma maneira bem ampla, né? E vou criar o Bolsa Esporte. Por quê? Porque o desportista, Viviane, o desportista ele precisa ter uma alimentação adequada para que ele possa praticar o esporte. É como um estudante. Ele vai praticar esporte com fome, morrendo de fome? Não tem condição. Então, nós pretendemos fazer um Bolsa Esporte para o desportista receber aquela bolsa e para ele ter uma alimentação adequada. Juntamente com o atendimento médico, atendimento de preparadores físicos, para que ele possa se desenvolver. E a cultura da mesma forma. Nós temos que ter um calendário anual nessa cidade. Calendário anual cultural e esportivo. Tá certo? Eu não vou deixar de fazer festa, não, Helder. Vou fazer festa, mas dentro desse calendário. O que eu não vou fazer é 45 de festa, é estar se degladiando o governo do Estado com a prefeitura. Agora é o Estado que vai fazer festa até o dia 28 de setembro. Meu amigo, vamos cuidar dos postos de saúde.
vamos colocar remédio, vamos colocar médico, vamos resolver o problema dos exames aqui. Só para concluir, eu quero lhe dizer que eu, ao assumir a prefeitura, eu vou imediatamente tomar as providências para fazer um laboratório do município. Laboratório do município. Os exames que serão feitos por essa população e que venham à demanda dos postos, serão feitos no laboratório do município. Isso não é muito dinheiro, não. Porque hoje, as empresas fabricantes dos equipamentos, elas fazem um comodato. E você tem que ter a estrutura física. Você coloca lá e vamos resolver isso. A da maior demanda, repressão de exames em Parnaíba, Helder, Viviane, está exatamente nos exames de mulheres, que poderia evitar um câncer de útero, que poderia evitar um câncer de mama. E por isso, na nossa saúde do município de Parnaíba, na minha administração, a mulher vai ter um programa especial, preferencial. Porque a mulher, ela é mais frágil do que o homem. Não vou abandonar os homens, não. Mas vou dar atenção especial à mulher. Porque a mulher precisa de um acompanhamento desde jovem até adulto, idoso. Ela precisa. A mulher tem várias fases da sua vida que tem que ter um acompanhamento permanente. Então, vai haver um programa especial e direcionado às mulheres da Parnaíba. Eu vou respeitá-las, porque é meu dever fazer isso. Candidato, agora há pouco o senhor falava sobre o desenvolvimento de Parnaíba, inclusive descentralizando importantes pontos comerciais aqui da cidade. E é inegável esse crescimento da cidade. Hoje é uma região metropolitana e com esse crescimento, um dos grandes gargalos é a questão da mobilidade urbana. Sobre esse tema, eu gostaria de perguntar ao senhor quais são as suas propostas de melhoria nessa área, visto que hoje a população tem uma ineficiência na prestação de serviço transporte público. Muito bem, Viviane. É por isso que eu digo que vocês fazem um grande trabalho em Parnaíba, a TV Costa Norte, porque vocês fazem questionamentos como esse, questionamentos objetivos, sérios, né? Veja bem, há 29 anos atrás, eu era chamado até de Zé Balão. É o Zé Balão. Que eu fiz aquelas intervenções na Guarita, eu fiz intervenções lá em frente à Delta, eu fiz intervenções na rodoviária, eu fiz intervenções no Mirante, há 29 anos atrás. Me diga uma intervenção que foi feita. Nenhuma. Então a mobilidade urbana tem que ser olhada com esse objetivo, tá certo? Eu não faria jamais uma ponte dessa que está sendo feita. Jamais. Mas eu vou fazer um viaduto ali no cruzamento da São Sebastião com a Chaga Rodrigues. Porque ali sim eu acho que melhora a mobilização da cidade. Você está entendendo? Eu não vou estar fazendo uma ponte que liga nada a lugar nenhum. Não. Vamos fazer para atendimento da população, para que ela tenha mobilidade, segurança, tá certo? Enche a cidade de asfalto. Todo lugar. Ontem mesmo eu estava numa caminhada na Rua Santana e numa rua paralela à Rua Santana, aliás, perpendicular à Rua Santana, houve um acidente de moto lá. Nós paramos, inclusive, a caminhada, enquanto ela estava distante mais ou menos uns 70, 80 metros, enquanto os socorristas chegavam para dar apoio lá ao acidente. Por quê? Porque não tem sinalização. Mete um asfalto, não faz a sinalização nenhuma, tá certo? Então, veja bem, agora feche os olhos e pense. Tire a rotatória do Mirante, tire a rotatória da Guarita, tire todas as rotatórias que eu fiz e imagine o caos nessa cidade. Mas nós temos que fazer isso com técnica, com pessoas que sejam especializados nessa área. Eu não vou me meter a fazer isso.
Eu não domino isso. Mas eu tenho condições e conheço quem poderá dar orientação para que se faça um projeto sério, objetivo, aplicando com responsabilidade os recursos públicos. É isso que eu vou fazer, da mobilidade, viu? Para tratar as pessoas com respeito, porque elas merecem. Afinal de contas, todo esse dinheiro aí que é gasto, sai dos nossos bolsos. Somos nós que pagamos os impostos. O Estado vem agora, festa. Tudo bem, rapaz. O ser humano tem que ter tudo isso, não é? Eu mesmo, na minha campanha, se você participasse das reuniões que nós fazemos, reuniões de alegria. Quando saímos das reuniões, é alegria. Tivemos apenas um contratempo, agora há uns 2, 3 dias atrás, numa reunião que nós estávamos, e uma senhora desmaiou. Felizmente estavam na reunião algumas pessoas que trabalham no SAMU. Eles não estavam lá na ativa, na obrigação deles, não. Eles estavam lá assistindo a reunião. E eles socorreram na mesma hora essa senhora. Essa senhora recuperou. E depois essa senhora veio falar comigo. Eu digo, a senhora está bem? Não, estou bem. E o que foi que a senhora sentiu e tal? A senhora não quer ir para o hospital? Não, estou bem. É porque quando o senhor falou no seu programa de esporte, Lutando pelo Futuro, eu tenho um filho que fez lá, participou do seu programa e hoje ele mora na Arábia Saudita. Ele treina o exército de lá, do jiu-jitsu. E ele é que me mantém. E eu me emocionei e terminei passando mal. Mas eu quero ele abraçar, eu quero ele... Então você vê, essa é a função do agente público, do prefeito, né? Esses funcionários da prefeitura precisam ser motivados, Helder. Precisa de uma motivação. Eles estão sem liberdade. Essa cidade tem a marca da liberdade e da independência. Esse pessoal está argolado, não pode falar, não pode dizer nem quem vota. Que isso, rapaz? Que cidade é essa? Nós estamos vivendo aonde? Não é? Mas fico aqui à disposição para vocês. Candidato, nós chegamos aqui a 12 horas e 57 minutos. O senhor tem aqui ainda uns 2 minutos para fazer as suas considerações finais. A gente vai ter uma outra rodada de entrevista ainda com os senhores candidatos a prefeito. Fique, portanto, à vontade para passar a sua mensagem para os nossos telesseguidores que estão lhe assistindo. Eu primeiro quero agradecer aos dois aqui, a você, Helder, e a Viviane, agradecer a direção da rádio, da TV, por fazer esse programa tão democrático, com toda a liberdade para todos os candidatos. E quero dizer a você, telespectador que está nos vendo, essa é a minha ideia, esse é o meu pensamento. Vocês analisem, pensem, né? Se vocês entenderem que eu deva ser o prefeito dessa cidade, estarei junto com vocês, administrando essa cidade. Eu nasci aqui, meus filhos nasceram aqui, meus netos nasceram aqui, meus amigos vivem aqui. E o que é que eu quero? A minha esposa nasceu aqui. O que é que eu quero para essa cidade? O que eu quero é que ela tenha a sua população mais feliz, que sejamos mais felizes, mais alegres, que os nossos filhos possam ter realmente perspectiva para o futuro, porque eles são o futuro dessa cidade. Se não tiver educação nem saúde, nós não temos futuro. É isso que penso. Portanto, agradeço a todos vocês. Sou candidato a prefeito, embora ainda hoje digo que eu vou me vender, é porque as pessoas julgam os outros pelas suas regras. Mas eu não tenho isso. Finalize, candidato. Eu estou determinado. Um bom dia e que Deus nos ilumine a todos.